Você. Obrigada, Ângelo. E justamente nesse assunto da pandemia, continuamos da CPI da pandemia, na verdade, olha, porque após 2 suspensões, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, decidiu encerrar antecipadamente a sessão desta quinta-feira, que ouvia o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Barros irritou os senadores ao dizer que a comissão estaria afastando do Brasil as empresas fabricantes de vacinas. E após manifestações dos senadores, o deputado retornará à CPI como convocado. Para falar sobre isso, conversamos agora com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Senador, muitíssimo obrigada pelo aceite da entrevista aqui no Band News. Gostaria de começar perguntando a sua análise e quão grave foi o pronunciamento do Ricardo Barros hoje na CPI. Boa tarde, Lene. O deputado Ricardo Barros, ele tentou o tempo todo desqualificar a CPI. Primeiro, a forma desrespeitosa como ele se conduziu, levando uma apresentação cheia de mentiras, de versões sobre os fatos que não correspondem com a verdade. Portanto, já foi um desrespeito. E ao longo de toda a oitiva, tanto a base do governo quanto o deputado sempre tentando passar a ideia de que inverter o jogo, ou seja, passar a ideia de que foi a CPI ou é a CPI que impede que novos laboratórios queiram vender vacinas ao Brasil. O que, na verdade, foi desmentido pelo Cassino, o laboratório chinês, que eles tentaram fazer intermediação, com o Wizard, Heng, através do Ricardo Barros. A própria Bharat Biotech disse que tem interesse de fazer venda ao Brasil, sem a intermediação da Precisa, e assim todos os laboratórios têm interesse de vender. Não querem as intermediações que estiveram até agora presentes, porque não preenche o compliance dessas empresas, o que é uma segurança para o país, essas empresas não quererem comercializar seus produtos com essa intermediação fora do compliance. Fora do compliance quer dizer norma, sem respeito a preço, ou seja, com um relacionamento indireto, com custo indireto aí, através de propinas e coisas do tipo que não interessa a laboratórios sérios. Senador, o senhor avalia que convocar o deputado Ricardo Barros pode ser uma opção para que ele se explique melhor, para que ele traga as informações para completar os vazios que a gente tem ainda e explicar melhor as contradições que ficaram no ar? Essa tem sido uma estratégia que o senhor considera bem-sucedida? Veja, a presença dele até o fim do depoimento vai permitir a gente, na medida em que vai perguntando, ele vai respondendo. Se ele não falar a verdade, a gente vai tendo para e passo ao depoimento, a gente vai conseguindo fazer a checagem, e quem não consegue desmascarar a mentira naquele momento, o próximo senador que vem já vem com a checagem feita, e a gente vai construindo a versão real sobre os fatos. Essa história de narrativa para lá, narrativa para cá, é coisa de quem não quer apresentar a verdade e não quer apresentar o que é factual, o que é real. São ficções criadas para justificar o injustificável, que é a intermediação da compra de vacinas no Brasil. É importante dizer que o Ricardo Barros, quando ministro, com a Global, que é a mesma empresa que é dona da Precisa, que estava intermediando a compra da Covaxin, ele colocou a Global como intermediária para comprar um medicamento que só poderia ser adquirido direto do fabricante, Sanofi. Portanto, é uma prática... Rapidamente, para o senhor, que o presidente Jair Bolsonaro está falando nesse momento, vou pedir só rapidamente a licença ao senador, então vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro e em seguida retomamos do ponto da entrevista a respeito da CPI no dia de hoje. Neste momento, acabamos de acompanhar, então, coletiva entre o presidente Jair Bolsonaro com João Roma e também Pedro Guimarães, que, entre outros assuntos, estavam detalhando principalmente a questão do Auxílio Brasil, o novo pacote de medidas de assistência
pública e também social para o território brasileiro. Retomamos agora o contato com o senador Rogério Carvalho, que estava antes prestando a sua entrevista aqui conosco. Senador, muitíssimo obrigada por aguardar, desculpa interromper. E retomamos então do ponto que o senhor estava citando, senador. Eu gostaria de também aderir, acrescentar, na verdade, a questão do depoimento do Ricardo Barros, quando ele fala a respeito principalmente de que Bolsonaro não citou o nome dele, por exemplo, e que ele fala também sobre a retomada e as principais diferenças de convidado para convocado a uma CPI, por exemplo. Bom, o convidado, ele vai se ele quiser. Ele não tem obrigação de participar. É uma deferência que sempre é feita a membros de poderes. Por exemplo, quando você quer informações de um ministro, geralmente a base do governo negocia para que, ao invés de convocá-lo, ele tem a obrigação de ir, para que seja um convite, porque aí você agenda a data, é uma coisa mais cordial. Agora ele tem a obrigação de ir, porque ele passa a ser convocado. Então, no caso da convocação, ele tem a obrigação de ir e, no caso, como testemunha, a obrigação de falar a verdade. Com relação ao fato dele dizer que o presidente Bolsonaro não falou o nome dele, quem falou que o presidente tinha se referido a Ricardo Barros foi o Luiz Miranda. E o presidente Bolsonaro em nenhum momento desmentiu isso, de que tenha tido esta conversa com o Luiz Miranda. Talvez porque o Luiz Miranda tenha a gravação dessa conversa com o presidente, em que o presidente fala literalmente o nome de Ricardo Barros. Senador, o senhor falou ontem em uma entrevista que a CPI tem vasto material para apontar crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Que material é esse? Claro que a gente tem acompanhado as sessões, mas queria que o senhor nos ajudasse a entender o que a CPI já tem de fatos, o que já conseguiu comprovar e que crimes estão dentro do escopo do que o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro cometeu. Olha, quando se trata de uma epidemia ou de uma pandemia, todo o trabalho ele tem que ser orientado para reduzir o contágio ou diminuir ao máximo o contágio entre pessoas. Isso é um trabalho para proteger a vida, para prevenir que as pessoas adoeçam em função do contágio, de se contagiarem, de se infectarem com agente viral, etiológico viral, no caso da Covid-19, que tem um alto grau de letalidade, com alta capacidade de transmissão. Então, o trabalho do combate à pandemia é evitar o contágio. O presidente Bolsonaro, ele adotou duas medidas no combate à pandemia. Ampliar o contágio. Ele fez exatamente o contrário, porque ele e o seu gabinete paralelo, empresários, o médico, o deputado federal também, Osmar Terra, defenderam a imunidade coletiva naturalmente adquirida. Para isso, precisava estimular o contágio. E aí, o que o Bolsonaro fez? Promoveu aglomerações, tentou evitar que estados e municípios adotassem medidas restritivas de circulação, vetou o uso de máscara em ambientes públicos, negligenciou a compra de vacinas ao longo de 2020 inteiro, não negociou, não se preparou, né? Ou seja, ele deixou a população largada à própria sorte. E a outra medida que o presidente adotou foi a defesa de um tratamento precoce. Tratamento precoce esse que consta aí da cloroquina, ivermectina, medicamentos que desde o início do ano passado, logo no mês de maio, já tinha informações precisas e estudos que foram abandonados porque não demonstravam eficácia nem contra o vírus, nem no tratamento da Covid. E o que foi que o presidente fez? Ele não só continuou defendendo o uso do tratamento precoce, como ele fez propaganda de medicamentos, ele disse que tomou
ele indicou essa medicação e um laboratório, um dos laboratórios que produz a ivermectina, através da entidade Médicos pela Vida, patrocinou matérias em jornais de grande circulação, defendendo esse tratamento precoce, além de publicar outdoor dizendo que ivermectina cura a Covid, ou seja, tem propaganda enganosa, tem curandeirismo, tem charlatanismo e tem o crime sanitário, crime contra a saúde pública, e tem um crime que é muito grave, que é o fato da população de Manaus, na segunda onda, o presidente manda para Manaus, o seu filho manda a deputada Carla Zambelli e outros integrantes do seu espectro político para desmobilizar ou para interferir nas ações do governador do Amazonas, que tinha decretado o lockdown. E aí teve aquela confusão, a população se revoltou, foi para as ruas, aumentou o contágio, e aí o que eles fizeram? Levaram o Tratikov, um software para orientar o tratamento precoce. Isso chama-se experimento em seres humanos, sem autorização. Isso a gente só viu, experimentos em seres humanos em larga escala como esse, no regime nazista de Hitler. Então, tem muitos crimes que, obviamente, precisa a CPI, no relatório, vai fazer ao enquadramento nos tipos penais todos, né? O crime de curandeirismo, crime contra a saúde pública, crime de genocídio, todos esses crimes devem ser enquadrados e apontados os diversos agentes que colaboraram e que agiram em nome do governo no sentido de fazer prevalecer a ampliação do contágio para ter a imunidade de rebanho e o tratamento precoce. O tratamento precoce ainda tem uma questão mais grave, porque passava a falsa sensação para a população de que ela estaria protegida, de que tomando ivermectina ou cloroquina mataria o vírus ou não teria a Covid-19, teria uma forma mais branda. O que aconteceu é que as pessoas morreram e há estudos que mostram que onde a população votou mais no Bolsonaro, ou seja, a população, as cidades onde o eleitorado votou 10% na frente de Haddad, em Bolsonaro, morreu 11% mais de pessoas. Ou seja, o presidente, ele induziu as pessoas a se exporem ao contágio e, além disso, o presidente disse que a proteção era no caso, o uso do tratamento precoce. Então, são vários crimes. Aí tem as questões relacionadas à vacina, porque ele negou a vacina desde o início de 2020. Veja, nós fizemos teste da vacina da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca, várias vacinas foram testadas aqui no Brasil. Quem testa um imunobiológico, uma substância, um medicamento, uma substância, um princípio ativo, um insumo farmacológico ativo qualquer, tem prioridade na hora da comercialização e da aquisição. Então, o Brasil poderia ter sido um dos países a se abastecer primeiro com a Pfizer, primeiro com a AstraZeneca, mas o que foi que aconteceu? O governo negligenciou as negociações. Só veio tomar e se interessar por compra de vacinas quando apareceram intermediários que, obviamente, devem ter algum ganho, e um deles, a suspeita recai, ou um desses intermediários, ou uma das pessoas que promoveu essa intermediação, uma delas, e uma das suspeições que a gente tem, um dos suspeitos é justamente o deputado Ricardo Barros. Senador, obrigada pela presença, obrigada pelo seu tempo conversando aqui com o Band News e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Eleni. Abraço a vocês. Bom trabalho sempre.